Sermão do Monte, capítulo 23, parte 3. A mortificação do pecado. Coisa nenhuma deve ter a permissão de interpor-se entre nós e o destino eterno de nossas almas. Esse, portanto, é o segundo grande item destacado pelo Senhor Jesus. Mas indago se esse item chega a ocupar o primeiro plano das nossas considerações. Porventura, estamos percebendo que a coisa mais importante que precisamos fazer neste mundo é nos prepararmos para a eternidade? Não se pode duvidar quanto a isso. Isso de modo algum diminui a importância da vida neste mundo. Esta vida também é muito importante. Este é o mundo que foi criado por Deus e compete-nos viver vidas plenas aqui. Sim, mas somente como aqueles que se estão preparando para a eternidade e para a glória que nos espera. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e que, por assim dizer, nos tornemos aleijados enquanto estamos nesta vida terrena, a fim de ficar assegurado que, ao chegarmos do outro lado da existência, possamos estar de pé na presença do Senhor, com grande alegria e glória. Quão lamentavelmente negligenciamos o cultivo da alma, quão descuidados nos mostramos acerca de nosso destino eterno. Todos vivemos tão voltados para esta vida terrena. Porém, estamos igualmente interessados por nossa alma e espírito, por nosso destino eterno? Essa era a grande indagação que o Senhor Jesus nos dirigia. É uma tragédia que sejamos tão negligentes no que concerne ao que é eterno, mas tão preocupados com aquilo que inevitavelmente terá fim. Mas o Senhor insiste que é melhor ficarmos aleijados pelo resto da vida do que perdermos tudo na vida futura. Ponha em primeiro plano a sua alma e seu destino eterno, antes de qualquer outra consideração. Isso pode significar que você não virá a ser promovido em seu emprego ou que você não obterá tanto sucesso como outras pessoas obtêm. Entretanto, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como está em Mateus, capítulo 16, versículo 26. Esse é o cálculo que precisa ser efetuado, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Como está em Mateus, capítulo 5, versículo 30b. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, como está em Mateus, capítulo 10, versículo 28. O terceiro princípio é que devemos odiar o pecado fazendo tudo quanto estiver ao nosso alcance para que o pecado seja destruído dentro de nós mesmos. Você deve estar lembrado de como o salmista colocou a questão. Vós, que amais o Senhor, detestai o mal. Como está em Salmos, capítulo 97, verso 10. Precisamos treinar a nós mesmos para que odiemos o pecado. Em outras palavras, devemos estudar e compreender como é que o pecado opera. Penso que nos temos mostrado extremamente negligentes quanto a essa particularidade e quanto a isso. Formamos um contraste notável e patético com aqueles grandes crentes do passado, intitulados puritanos. Eles costumavam analisar e desmascarar o pecado, e o resultado disso é que muitos zombavam deles, chamando-os de especialistas do pecado. Que o mundo ria sem assim quiser fazê-lo. Mas é dessa maneira
que uma pessoa pode santificar-se. Portanto, examine o pecado. Leia as descrições bíblicas a respeito do pecado. Analise o pecado. E, quanto mais você assim fizer, tanto mais haverá de odiar o pecado, fazendo tudo quanto lhe for possível para desvencilhar-se dele a qualquer preço, destruindo a influência dele em sua vida. O próximo princípio que devemos compreender é que o ideal no tocante a essa questão é termos um coração limpo e puro, um coração isento de concupiscências. A ideia não é simplesmente que não mais estejamos praticando certos atos, e sim que os nossos corações sejam puros. Assim sendo, acabamos voltando às bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, como está em Mateus, capítulo 5, verso 8. Nosso padrão de conduta sempre deve ser positivo. Jamais deveríamos pensar na santidade em termos de não serem praticadas certas coisas. Qualquer tipo de santidade que termine meramente aí, que nos diga para não fazermos determinadas coisas em certo período do ano, será sempre uma santidade negativa. O verdadeiro ensino bíblico a respeito, entretanto, é sempre positivo em seu caráter. Naturalmente, não devemos fazer certas coisas. Todavia, os fariseus eram muito habilidosos quanto a esse aspecto negativo e aí estacavam. Nosso Senhor, contudo, retruca a isso com um peremptório: não. Antes devemos ter por escopo um coração limpo e puro. O coração em tudo renovado, cheio com divino amor, direito, puro, bom, aperfeiçoado, cópia do teu coração, Senhor. Em outras palavras, a nossa ambição sempre deveria ser possuirmos um coração que desconhece a amargura, a inveja, o ciúme, o ódio e o despeito, mas que, pelo contrário, sempre se caracterize pelo amor. Esse é o nosso padrão. E, uma vez mais, penso que é perfeitamente óbvio que é nesse ponto que caímos com maior frequência. Nosso conceito da santidade é puramente negativo e, por isso mesmo, sentimos-nos satisfeitos conosco. Mas, se examinássemos os nossos corações, se chegássemos a reconhecer aquilo que os puritanos sempre denominaram de a paga dos nossos próprios corações, isso promoveria a santidade. Contudo, ninguém gosta de sondar o próprio coração. Com demasiada frequência, aqueles dentre nós que se ufanam do nome de evangélicos sentem-se perfeitamente felizes por serem ortodoxos na sua fé e por serem diferentes dos liberais, dos modernistas e de vários outros segmentos da cristandade, e assim assumem uma atitude que está claramente errada. Entretanto, ficamos sentados, complacentes e satisfeitos, sentindo que já atingimos o alvo e que agora nos basta manter a posição. Entretanto, isso apenas significa que não conhecemos direito os nossos corações. Nosso Senhor, todavia, requer de nós um coração puro. Ele ensina que podemos cometer pecado no coração, sem que ninguém o saiba. Uma pessoa pode parecer perfeitamente respeitável, sem que ninguém perscrute o que passa no âmbito de sua imaginação. Mas Deus vê tudo, e aos olhos de Deus, o que ali ocorre é horrendo, feio, imundo e sórdido, pecado no coração. O último princípio que devemos considerar é a importância da mortificação do pecado. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti.
Ora, a mortificação é um assunto muito importante.